Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso online inglês gratuito. Se você ainda não entrou no nosso site, entra lá, você consegue adquirir o seu certificado, caso você queira, tá? E também se você tá gostando desse conteúdo, se eu tô te ajudando, comenta aqui que eu quero saber, curte o nosso vídeo e fala aí se você quer o curso de inglês básico 2, enfim, tá? Então eu quero saber, comenta aqui embaixo. Então bora lá. Aqui nós vamos ter o verb to be no passado. Então, olha só, nós estudamos o verb to be no presente, né? Então, você se recorda o que é o verb to be? Nós estudamos sobre isso, conversamos sobre o verb to be, por que ele é importante, por que a galera fala tanto dele. Só que a gente viu ele no presente, quando a gente quer dizer que algo é ou que algo está em inglês, ou seja, no presente, né? Quando algo não é, ou quando alguém ou algo não é ou não está, a gente também viu no presente, a gente acrescenta o not. Ou quando a gente quer perguntar se algo é, se algo está, se alguém é, se alguém está em inglês. Então a gente viu isso. Mas aí fica o questionamento. E se eu quero dizer que algo ou alguém era ou estava? Se eu quero dizer isso, mas eu quero dizer no passado. Ou se eu quero dizer que algo ou alguém não era e não estava. Como é que eu falo isso no inglês? É o que a gente vai estudar hoje. Então, o que a gente vai ver hoje? Nós iremos ver o verb to be, só que ele no past, ele no passado. Então, assim, da mesma forma como eu falei pra vocês, de que quando a gente tá falando de verb to be, nós temos 3 verbos, que é o qual, diz aí, quais são? Am, is e are. Se você demorou para responder, volta lá na aula de verb to be novamente, tá? Isso precisa estar claro aí pra você. Eu sempre estou dizendo isso aqui, né, gente? Volta na aula, mas se não tá claro pra você, volta na aula. E aí, nós temos o am, is e are. Quando a gente quer falar eles no passado, como é que eles ficam? É o que a gente vai ver agora. Vem comigo. Então, aqui, nós temos o am, lembra que eu falei aqui pra vocês, né? Agora, am, is e o are, né? Então, a gente tem aqui o verb to be no presente, aqui a gente vai ter o verb to be no passado. O verb to be, quando a gente quer falar no passado, nós vamos ter 2 aqui, vamos dizer, né? A gente vai ter o was e o were. O was a gente vai usar para o am. Então, toda vez que for am, para a gente falar no passado de am, a gente vai usar o was. O are, a gente vai usar o were. E o is, a gente vai usar o was novamente. Ou seja, o am e o is, a gente fala was. O are, a gente fala o were. Primeiro, vamos ver aqui a questão da pronúncia? Bora lá? Então, aqui a gente pronuncia o was. O was. O was. E aqui a gente pronuncia o were. O were. Eu sei que aqui não parece com were, tá? Mas a pronúncia é essa. O were. O were. Ou seja, é um som fechado. Por que eu tô falando isso pra você? Porque o aluno veio aqui, ele quer pronunciar where. E aqui não tem where. O que é where? A gente estudou where. A gente viu? Where. Where are you? Where are you from? De onde você é? Aonde você está? O que é o where? A gente também vai focar mais no where, tá? Nas próximas aulas, mas a gente viu frases com where. E quer dizer o quê? Onde. Isso aqui é o where. Isso é o where. Mas isso aqui, ó, o passado do verb to be é o were. O passado de are é o were, não é where. Tudo bem? Então, bora lá. Repeat. Was. Was. Were, ok? Então, maravilha aqui? Então, bora lá. Então, o que eu acabei de falar pra vocês aqui, né? Então, toda vez que a gente quer dizer que você é o que você está, a gente usa o verbo to be no presente. Mas se a gente quer dizer o passado, a gente vai usar o verbo to be no passado, que vai ser was ou were. Então, assim, vamos lá. Se eu tenho uma frase, como é que eu falo em inglês? Ela está em casa. Tô perguntando pra você aí agora. Como é que eu falo em inglês? Ela está em casa. Se você quer pensar, pausa aí e volta pro vídeo quando você tiver pensado, tá? Pensa aí, eu quero que você pense. Vamos lá. Então, ela está em casa. Como é que eu falo ela em inglês? Beleza. Eu falo she. Maravilha. Qual é o verb to be que casa ali com she? É o is. Quando eu tenho is, eu tenho o quê? O que significa she is? Ela é ou ela está. O que eu quero dizer aqui? Ela está. Então aqui eu tenho she is
Como é que eu falo em casa? A gente viu na aula de preposição para lugares específicos, é comum a gente usar o quê? At. E como é que eu falo casa em inglês? Né? A gente pode falar o quê? Home. O que a gente tem aqui? A gente tem she's at home. Que quer dizer isso? Que quer dizer o quê? Ela está em casa. Mas eu quero dizer que ela estava em casa, porque ela não está mais. Qual é o passado do is? Qual o passado do is? É o was. Então, o que eu faço aqui? Eu simplesmente venho aqui e falo o quê? She. Qual o passado do is? O was at home. E o que quer dizer isso aqui? She was at home. Quer dizer o quê? Ela estava em casa. Então, essa frase aqui tá no presente. A primeira aqui tá no presente. Certo? E essa frase aqui tá no passado. Aqui é meu verbo to be no presente e aqui é meu verbo to be no passado. Maravilha? Então, aqui a gente vai ter mais exemplos. Vamos ver aqui. He was my friend. Repeat. He was my friend. O que quer dizer isso aqui? Ele era meu amigo. He was my friend. Ele era meu amigo. Então aqui, por que era? Porque é o passado do verbo to be. Como é que eu falo ele é meu amigo em inglês? Ele é. Se eu quero falar o verbo to be o quê? No presente. Como é que eu falo? Eu falo o quê? Diz aí pra mim. He is my friend. Mas se eu quero falar que ele era, o passado diz que a gente viu, qual é? Was. Então fica he was my friend. Espero que esteja ficando claro aí pra você. Aqui, ó. Você estava louco. Ou seja, o verbo to be é só estar. Passado. Era ou estava. O verbo to be no passado. Era ou estava, certo? Então aqui, ó. Você estava louco, né? Lembrando, quando eu falo aqui, pode ser tanto você era louco ou você estava. Vai depender do contexto, certo? Então aqui eu quis colocar pra vocês, você estava louco. Beleza? O que a gente tem aqui? You were crazy. Depois a gente foca na pronúncia, tá? Então, you were crazy. Ou seja, você estava louco. Mas se eu quero dizer, você está louco, como é que eu falo isso em inglês? Diz aí pra mim. Eu falo you are crazy. You are crazy. Mas se eu quero dizer, aqui eu tô dizendo o quê? Você está louco ou você é louco. Vai depender do quê? Exatamente, do contexto. Então, you are crazy, mas isso aqui é o quê? É presente, certo? Presente. Se eu quero dizer aqui, você estava louco, você era louco. Qual o passado do meu verbo to be? É o quê aqui? Do are. É o were. Então, eu falo you were crazy. Aqui tá no passado, né? Então aqui, you were crazy. Então o que eu quero que você entenda? O que você precisa se ligar aqui? Que, ó, passado do am, was. Passado do is, was. Ou seja, para is e para am, a gente usa was. O único que a gente usa were é para are. Maravilha? Vamos ver mais exemplo aqui. Ela estava em casa. She was at home, que foi o exemplo que eu dei ali. I was beautiful. Eu era bonita, né? Se a gente estivesse aqui focando no inglês britânico, que é o inglês, por exemplo, da Inglaterra, né? A gente falaria beautiful. Beautiful, né? Como eles pronunciam, beautiful. Mas o inglês americano, que é o que a gente tá focando, a gente fala beautiful, tá? Então aqui, I was beautiful. Ou seja, eu era bonito. Certo? Como é que eu posso falar? Eu sou bonita. Eu sou... Como é que eu posso dizer? Eu falo... I am beautiful. I am beautiful. Vou tomar aqui um pontinho. I am beautiful. Ou seja, eu sou bonita, né? Então, lembrando que eu falei pra vocês que pra homem a gente usa o quê? Você lembra?
Para homem, quando a gente quer elogiar, a gente fala handsome. Handsome, né? Então, handsome, tá? Então, aqui a gente tem, quando a gente quer dizer idade, lembra que eu comentei pra você que quando a gente quer dizer idade em inglês é o verb to be que a gente vai usar? Por mais que não faça muito ali sentido quando a gente vai traduzir ao pé da letra, lembra que eu comentei com você que quando a gente tá falando em inglês de idade, é como se a gente fosse a nossa idade em inglês, quando a gente tá dizendo em inglês? Então, ok, mas se eu quero dizer que eu tinha, que não que eu tenho, se eu quero dizer que eu tenho 22 anos de idade, eu vou falar em inglês. I am 22 years old. A gente estudou isso, tranquilo. Mas aí se eu quero dizer que eu tinha, se eu quero dizer o passado disso, então, qual é o passado de am? Qual é o passado de am? É o was. Então, eu falo como I was 2 years old. O que eu tô falando? Eu tinha 2 anos de idade. Você entende? Então, aqui, a gente tem como a gente vai formar essa frase. Aqui a gente tem o sujeito. Você precisa do sujeito, he, you, she, I, nanã. Aqui você precisa do verbo to be, só que no passado, was, were, was. Então, ó, é isso aqui, gente, não tem mistério. Assim como não tem mistério no verbo to be no presente, não tem mistério no verbo to be no passado. O AUE, quem faz mesmo, às vezes, é o aluno ou o professor que não sabe passar da forma ideal ali para o aluno aprender. Mas é tranquilo, o que você precisa fixar é o verbo to be no presente e o verbo to be no passado, para que você não se confunda. Então, aqui, a gente tem o verbo to be no passado mais o resto da frase. Então, olha só. Sujeito, verbo to be no passado, mais o resto da frase. Sujeito, verbo to be no passado, mais o resto da frase. Sujeito, verbo to be no passado, mais o resto da frase. Então, assim, todos têm essa forma aqui que eu coloquei pra você, tá? Então, é muito tranquilo e muito simples. Agora, você precisa praticar. Né? Se você não pratica realmente, aí não tem ninguém que vá conseguir entender o negócio que não pratique, né? Na teoria, para todo mundo fica claro, mas quando chega na prática, eu sei que acaba tendo umas dúvidas ali, mas isso é com tudo, né? Mas que é tranquilo quando você pratica, é também, tá? Então você precisa praticar. Então aqui a gente estudou o quê? O verbo to be, só que foi em que forma? Na forma afirmativa, né? Quando eu digo eu era ou eu estava, ele era ou ele estava, nós somos, nós éramos, nós estávamos. Quando eu quero falar no passado, na forma afirmativa. Mas se eu quero dizer que eu não era o que eu não estava? Se eu quero dizer que ela não era o que ela não estava? Se eu quero negar? E se eu quero fazer uma pergunta? É o que a gente vai ver na nossa próxima aula. Então, te vejo lá e estuda, tá? Então, vamos que vamos. Até a próxima aula.